Então, por definição, é uma doença viral, como falei para vocês, altamente contagiosa, de caráter agudo, tá, pessoal? E que acomete mamíferos aí de casco fendido. Então, a gente vai falar de várias espécies, logicamente as mais importantes são bovinos e bubalinos, tá? Mas também acomete aí suínos, caprinos, ovinos aí dentro dos animais de produção. E como eu falei para vocês, a principal obstáculo econômico, né, obstáculo sanitário hoje no mundo, que é a febre aftosa, causando um grande impacto na pecuária mundial. Bom, aqui são alguns destaques que eu separei, com forma da gente ter um pouquinho mais de atenção nesses pontos, tá? Primeiro, é uma doença, uma enfermidade já controlada há muito tempo e erradicada e em fase final aí de erradicação no Brasil, como também em alguns outros países já foram totalmente erradicados há mais de 2, 3 décadas até, tá? Então, tem uma característica das criações intensivas serem mais suscetíveis em animais, sobre essas criações serem mais susceptíveis. Tem uma alta mortalidade em animais jovens, em relação principalmente com casos de miocardite, que vai falar um pouquinho mais para frente. Há uma perda produtiva intensa, determinando animais fracos e debilitados também, tá? Mas que podem se recuperar. A gente tem aí os 7 sorotipos, né, do aftovírus, do vírus da febre aftosa, e a gente vai falar um pouquinho disso também na etiologia. Esses sorotipos, eles determinam uma imunidade específica, então a vacina, né, uma vez o animal infectado por um animal, por exemplo, do sorotipo A, ele não vai ter uma resposta imune cruzada com outro sorotipo, por exemplo, do tipo O, do tipo C, tá? Nem SAT1, os outros ali. É uma doença de notificação obrigatória, tá? Por toda a lei que estabelece a questão da febre aftosa no Brasil e no mundo, inclusive pode ser caso de embargos econômicos de outros países, em casos de suspeita até, inclusive, tá? Incluída no Código Sanitário de Animais Terrestres, da Organização Mundial de Saúde Animal, e a primeira doença a ser estabelecido o status sanitário. Então, hoje que a gente vê de estados, né, que apresenta status sanitário, por exemplo, livre de febre aftosa com vacinação, livre de febre aftosa sem vacinação. Foi a primeira doença a qual a Organização Mundial de Saúde Animal, antiga OIE, estabeleceu essa forma de status sanitário, baseado nessa primeira doença que foi, né, a doença de mais distribuição mundial de maior impacto econômico. Tá? E aí uma característica que eu já falo para vocês de antemão, que isso havia uma grande discussão e também interesse por conta de ser uma zoonose ou não, é que realmente a febre aftosa ela não tem risco para a saúde pública. Tá? Não é considerado de alta transmissibilidade e também não apresenta riscos aí para a população humana. Então vamos lá. Falar um pouquinho da etiologia, o causador da febre aftosa, né, o vírus da febre aftosa, ou FMDV, né, Foot Mouth Disease Virus, é um vírus da família Picornaviridae, gênero aftovírus, é um vírus pequeno, de 25 a 30 nanômetros, e que apresenta aí o capsídeo icosaédrico, né, pelas estruturas aqui dessas placas aqui, eles vão formar essa característica icosaétrica aqui, que é formada, cada unidade dessa, cada capsômero, pelas proteínas VP1, VP2 e VP3, a parte externa, tendo a VP4, a parte interna do vírus. Destaquei a VP1 porque é baseada nessa proteína VP1 que é elaborada aí as principais vacinas, tá, da febre aftosa, já que é o principal antígeno, principal proteína do vírus que determina a formação aí de anticorpos e que interage aí com a célula do hospedeiro, tá bom? Tem uma característica de ser vírus altamente resistente no ambiente, porque ele é um vírus não envelopado, né? Então toda essa parte externa do vírus é composta por proteína apenas. Então a desnaturação de proteína é muito mais difícil do que se fosse um vírus envelopado, né? No caso são glicoproteínas, era mais fácil de ser desnaturado e perder suas funções. Mas no caso aqui a gente está falando de um vírus não envelopado, altamente resistente. Então, até coloquei aqui embaixo algumas características, ó, de 70 graus, né, por 30 minutos ele consegue resistir. Consiste também ao congelamento, pasteurização, um ciclo a 72 graus, para ver o nível também de resistência do vírus. Tá? Algumas substâncias químicas baseadas em iodo, né, iodóforos, amônia quaternária, fenol, ambiente úmido, nessas situações, com essas substâncias, por até um mês. Tá? Ele consegue, vírus permanecer viável no ambiente. O que significa isso? O vírus ele pode ser, né, entrar no animal, ele pode ser
transmitido, permanecer no ambiente, do ambiente ir para o animal em até um mês sobre essas condições, tá? Podendo ter viável causar a infecção. Então, o vírus também, que tem uma grande variabilidade genética por ser um vírus RNA, tá? O seu material genético é um RNA fita simples, linear, que tem em torno de 7.000 a 8.500 pares, né? Pares de base não, bases, tá? Tá errado aqui, não tem esse P aqui, tá bom? Então é um genoma relativamente simples, tá? Mas que tem um complexo aí pela sua tradução, onde ele vai desenvolver uma poliproteína e depois ele vai ser clivado nas principais proteínas, seja elas proteínas estruturais, né? Como também proteínas não estruturais, que vão ser formadas aí para a formação de novas partículas virais. Essa variabilidade genética determinou o surgimento de diferentes sorotipos. Os principais hoje no mundo são do tipo A e do tipo O, que são os chamados sorotipos amplamente distribuídos no mundo, cosmopolitas, tá? O do tipo C, ele já não é detectado desde 2004, então a Organização Mundial de Saúde Animal já considera um sorotipo erradicado, tá? Ou não presente no mundo. E você tem os outros sorotipos, SAT1, SAT2, SAT3, são mais relativamente ao continente africano, e Ásia 1, também relacionado mais ao continente ali asiático, sendo que o Ásia 1 ele foi responsável pela grande epidemia, tá, de praticamente uma pandemia de febre da febre aftosa no início dos anos 2000, 2001, aí, tá, principalmente um que acabou um problema muito grave na Inglaterra no ano de 2001. Tá? Como hospedeiros, entrando já na parte de epidemiologia, nós temos aí os bovinos, bubalinos, suínos, ovinos e caprinos como os hospedeiros, tá? Os principais hospedeiros aí para o vírus da febre aftosa. E animais selvagens, os búfalos africanos, tá? Que inclusive os búfalos africanos são os principais reservatórios do sorotipo SAT 1, 2 ou 3. E os búfalos africanos ele têm uma particularidade de serem persistentemente infectados. Tá? Eles permanecem no animal, mesmo o animal estabelecendo uma resposta imune, eles vão permanecer no animal e sendo uma grande fonte uma fonte de infecção. Tá? Além disso, a gente tem cervídeos, camelídeos, javalis, girafas, como outros importantes animais selvagens, fontes de infecção também. A transmissão, ela se dá baseada em contato direto, né, por aerossol principalmente, leite, na saliva, urina, fezes, sêmen, líquidos vesiculares e de forma indireta por meio dos fômites. Tá? Mas o contato direto, principalmente o contato de rebanhos, né, dentro do mesmo lote, por aerossol, eliminação do vírus aí pela, né, gotículas ali da respiração, é a principal forma de transmissão. Animais transmissores persistentes, eles podem estar presentes em um rebanho. Quando que isso se dá? Quando animais eles permanecem com o vírus por mais de 28 dias, tá? Ficando até em torno aí de animais em torno de 6 meses, que corresponde, por exemplo, dentro de um surto, em torno de 15 a 25% dos bovinos infectados são transmissores persistentes. E a questão da transmissão persistente, pessoal, mostrando esse quadro aqui para vocês, significa que o animal vacinado ele pode ser transmissor. Tá? Então a gente tem a presença ou ausência de sinal clínico não caracteriza na questão de se está infectado ou não infectado. Tanto é que há dados relacionados à patogenia que animais já começam a transmitir o vírus antes mesmo, 4 dias a 3 dias antes do aparecimento do primeiro sinal clínico. Tá? Então animais que apresentam sinal clínico, eles são logicamente mais susceptíveis, tá? Então pode transmitir para outros animais, sendo aí animais, em caso, convalescentes que podem ter a infecção depois se recuperarem, tá? Ou esses animais, eles também podem ser persistentemente infectados, carregando aí o vírus, tendo a presença do vírus, principalmente na região aí da orofaringe, certo? Bom, a patogenia da infecção, ela é simples, comparando com outras doenças virais, principalmente aí também de animais de produção. Então, a patogenia, na sua forma clínica, ela está relacionada principalmente, tá,
relacionada ao vírus, né, com base no seu período de incubação. O que vai determinar o período de incubação de um vírus? O que é, primeiramente? O período de incubação é justamente a entrada do vírus até aparecimento do sinal clínico. Então, o que vai determinar um período maior ou menor do sinal clínico? É só a relação com o hospedeiro. Se o hospedeiro tiver uma resposta imune eficiente, a tendência desse período de incubação ele ser mais prolongado, tá? Que pode debelar ou não a infecção. Geralmente o animal não vacinado, ele não está clinicamente, né, imunizado, como a gente colocar aqui, ou protegido, melhor dizendo, igual a gente volta aqui no slide anterior. Tá? Então, o animal que apresenta uma deficiência maior do seu status imunológico, seja por desnutrição, seja por outros problemas, estresse, tá? Ou mesmo o animal que não é vacinado, ele vai ter, comparado com o animal vacinado, um sistema imune menos eficaz para o vírus de febre aftosa. Então, o que vai acontecer? A tendência com que o vírus ele vai ter menos obstáculos para para entrar nas células, para fazer infecção e também com o aparecimento do sinal clínico. Tá? Então, quanto mais competente imunologicamente o animal, maior o período de incubação. Quanto menos competente imunologicamente o animal, menor o período de incubação. Tá? Então, o vírus em período de incubação ou com os sinais clínicos, o que ele está fazendo? Ele está se replicando. Ele entrou no animal, ele atingiu, achou uma célula permissiva, né, teve adesão, penetração dentro da célula e ali ele está se replicando. Tá? Essa replicação ele pode determinar a presença dos sinais clínicos, a gente vai falar mais à frente, e nesse momento, mesmo com a replicação já produzindo novas partículas virais, né, novos vírions, o que vai estar causando? Ele vai estar infectando demais células e também sendo eliminados para o ambiente, principalmente por aerossóis e pela saliva, já que na orofaringe é quando você tem um local onde tem maior presença do vírus, tá, nesse tipo de tecido. Mas o vírus ele pode ser eliminado também pelas fezes, pela urina, pelo leite, tá? Pelo sêmen, até 4 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. Feito isso, tá? Os animais, eles geralmente vão ficar no trato respiratório superior, né? O vírus, perdão, ficar no trato respiratório superior e também entrar em viremia, se disseminando em outros órgãos, em outros locais, indo para a circulação periférica, e aí você começa a ter lesões na pele e também mucosas, que vai dar as características principais do vírus da febre aftosa, que são o quê? Sinais, né, as formas aí vesiculares, tá? E faz com que esse animal ele fique mais susceptível, tá? E transmita para outros animais susceptíveis por meio de aerossóis e saliva principalmente, certo? Causando a infecção no outro animal. Aqui a gente tem um quadro bastante interessante sobre a patogenia da febre aftosa, então que vai desde a inalação do vírus, né, até a cura completa. Cura completa, pessoal, logicamente é quando você não tem nenhum estabelece, né, um caso, um teste sanitário, você não tem um monitoramento do rebanho. Então o que eu quero que vocês notem aqui? Um animal infectado, né, se ele não for devidamente monitorado, que não tem toda a relação, independente do rebanho que não é vacinado, ele está sob falta, né, de monitoramento. Então, o que é? Uma dificuldade muito grande de perceber os sinais clínicos. Tá? Então, da inalação do vírus até a cura completa, a gente tem 15 dias. Isso é uma doença extremamente aguda. Tá? Desde a entrada do vírus, manifestação dos sinais clínicos, recuperação. Tá? E depois a cura completa. Ainda que o vírus pode persistir também, tá? Na região nasofaríngea. Mas ocorre infecção na cavidade. Então, nos primeiros 3 dias, olha o que já aconteceu, da inalação até infecção de nódulo linfático, célula de cavidade oral, patas, úbere, rumen, tá? Tudo isso você está podendo aparecimento depois desses 3 dias, né, que seria aí um período de incubação, começa a aparecer os sintomas, os sinais clínicos. Tá? Aparecimento de vesículas, uma febre, salivação, descarga nasal, claudicação, por conta das lesões vesiculares nas patas, principalmente no espaço interdigital. Depois, você começa a ter a ruptura dessas vesículas, intensificação dos sintomas, por quê? Você está tendo produção de mais vírus. Vai ter, né, a ruptura dessas vesículas vai permitir a transmissão mais fácil do vírus, mais rápida, uma carga viral muito grande. Tá? E depois você começa a ter produção de anticorpos, que vão, né, debelar essa infecção, podendo aí restabelecimento geral, cura, cicatrização das lesões e por aí em diante. Tá? Então é algo bem agudo, tá? Essa questão também da transmissão.
E aqui nesse gráfico a gente pode ver esse padrão de evolução, tá? da doença na sua forma clínica. Então você tem o período de incubação, que pode, né, como eu já falei isso para vocês, durar pouco ou durar menos, tá? Então isso faz com que você tenha um aumento dessa carga viral. A partir do momento que ele começa a produzir, né, essas lesões, infectar células, causar morte tecido, né, tecidual, o que vai acontecer? Ele vai chamar a atenção também do quê? Do sistema imune. E isso faz com que a carga viral do animal ele baixe em decorrência aí também de células inflamatórias, de vários outros mecanismos de proteção do organismo animal. Tá? E isso vai ter o período aí de aparecimento de sinal clínico, que dura aí em torno de 3 a 4 dias. Então, quando você pega aí para isolamento viral, até coloco aqui, melhor época para isolamento viral, é quando você tem uma alta carga viral. Né? Logicamente está envolvido na questão do diagnóstico. Então, monitoramento para aparecimento dos sintomas, né, do sinal clínico significa o quê? Aparecer um sinal clínico característico de febre aftosa significa o quê? Doença vesicular. Ela deve ser, né, logicamente, o caso ser notificado aos órgãos públicos, né, de vigilância, seu órgão municipal, estadual, que vai comunicar ao federal, no Ministério da Agricultura. Para quê? Porque dura muito pouco. Então, logicamente, a observação disso, uma tendência depois de 3, 4 dias observar, o animal ele pode até já ter restabelecido, recuperado. Por quê? Começou a aumentar a produção de anticorpos dele mesmo. Tá? Então, isso faz com que você tenha inverte essas curvas. Né? Cai a carga viral, o número de vírus, e aumenta o nível de anticorpos e a nível de proteção. Tá bom? Então, isso fica uma forma mais fácil da gente observar também esse curto período, quanto a doença ela é desse caráter agudo também. Bom, o período de incubação, eu falei para vocês de bovinos, a gente entrando já em sinais clínicos, em torno de 3 a 8 dias. Depois disso, o que vai apresentar? Sinais clínicos iniciais. Tá? Então, febre, apatia, anorexia, que dificilmente o produtor vai ver isso daqui. Né? Anorexia nem tanto, mas assim, apatia, febre principalmente, você não vai ter como regular. O que o produtor vai ver? A diminuição na produção. E qual que é relacionada à bovinocultura, a produção mais fácil de a gente observar? É aquela que a gente coleta dados produtivos todo dia. Qual que é? Bovinocultura leiteira. Tá? Então é muito mais fácil identificar na bovinocultura leiteira comparado na bovinocultura de corte. Lógico, né? Isso na sua etapa, nos sinais clínicos iniciais eu estou falando, essa apatia, mas principalmente a diminuição da produção. Tá? Durante 2, 3 dias o animal ele cai, tem uma queda produtiva acentuada, e isso faz com que você tenha, né, uma suspeita que algo não está legal ali. Que logicamente isso daqui você não consegue identificar que pode ser a fitosa e já chamar um órgão, né, governamental, um órgão de fiscalização relacionado à sanidade animal. Não. Né? Isso aqui praticamente é tudo sinal inespecífico, então não tem como fazer nada disso. E depois você começa a ter os sinais clínicos posteriores que vêm aí da salivação excessiva causada pelo ptialismo. Então você tem aí uma perda, né, decorrência da lesão que está causando na nasofaringe, e isso faz com que você tenha maior produção de muco e uma dificuldade, não dificuldade na deglutição, tá? Mas em uma grande produção de saliva, uma grande produção desse muco ali também, na tentativa do quê? O organismo está tentando eliminar esse vírus ali, decorrência aí dessas lesões na orofaringe, tá? Além disso, começa também a ter uma descarga nasal de cunho mais seroso. Essa foto aqui está um pouquinho parecendo um pouco mais purulenta, tá? Até por essas partes mais grossas que ficam, né, ressecadas aqui, mas o que a gente tem na febre aftosa geralmente é isso. O que também é um sinal inespecífico, tá, pessoal? Depois a gente vai falar de sinais clínicos, a gente tem uma ampla lista aí de outras doenças envolvidas no diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, essa descarga nasal serosa é muito vista, por exemplo, em animal com diarreia viral bovino, BVD, tá? Mas evoluindo até para uma forma mais fatal da BVD, que é a doença das mucosas, o animal persistentemente infectado. Então é outro caso também de sinal clínico inespecífico. Além disso, você pode ter agitação, né, claudicação em decorrência da formação de vesículas, que é a principal sinal clínico, o principal sinal clínico da febre aftosa são as vesículas formadas, por isso ela entra na categoria de doenças vesiculares, tá? E essas vesículas são formadas principalmente nos bovinos, na língua
na gengiva, na comissura labial, palato mole, narinas, mas principalmente esses quatro aqui, ó. Língua, gengiva, comissura labial e palato mole, quando a gente fala de trato respiratório, tá? E, logicamente, outro importante sinal clínico é essa formação dessas vesículas no espaço interdigital coroa do casco, tá? Então, até a gente for pegar o termo em inglês, né? Foot and Mouth Disease, ou seja, a doença, né, das patas e da boca, tá? Está relacionado justamente onde você tem aparecimento mais frequente dessas vesículas, né? Na região bucal do animal e também na região podal, tá? Principalmente espaço interdigital e coroa de casco. Pode aparecer ainda também narinas, focinho, que é mais raro, e também tetos, tá? Pode aparecer aí. Inclusive, há relação de transmissão para humanos em contato com o teto apresentando as vesículas, que pode estar associado ao aparecimento de vesículas nas mãos, só que isso entra numa outra doença chamada estomatite vesicular, tá? É um outro caso onde a maioria dos relatos que envolviam a febre aftosa como uma zoonose antigamente, seria por uma deficiência no diagnóstico. Tá? Então, muitos casos foram dados erroneamente a febre aftosa, mas que na verdade foram casos de estomatite vesicular, que essa sim é uma importante zoonose. E aqui tem, né, mostrando aqui para vocês as aftas, né, chamadas, por isso que a gente chama no português, no Brasil a gente chama de febre aftosa, decorrência dessa febre que dá inicial, que dificilmente é observada, mas depois o aparecimento dessas aftas, dessas lesões na língua, principalmente. Tá? Então vocês notem que há um descolamento total dessa mucosa aqui da língua, né, mais alta, para depois a formação, por conta da formação de vesículas. Nessa foto aqui embaixo no canto esquerdo, a gente observa já um aumento, né, aqui de líquido embaixo aqui dessa mucosa. Você muda até a coloração, aqui está mais inflamado, mas aqui você já é mais branquiçado, e com isso do acúmulo de líquido, que depois, o que vai acontecer? Ela vai romper e eliminar todo aquele conteúdo vesicular que tem, né, milhões de partículas virais para o ambiente, né, por meio da saliva, durante a respiração do animal, por aerossóis, todas as partículas virais elas são levadas aí também pelo ar, tá bom? Que pode ser pequenas ou maiores também essas lesões. Ó. Isso daqui é uma lesão também que pode até muitas vezes ser também, né, daí pode ser uma lesão por capim, por exemplo, tá? Que é bem pequena e que pode estar relacionada a isso também. E aqui são fotos de literatura, que se vocês digitarem no Google febre aftosa, ou, né, foot mouth disease, você põe sinais clínicos, essas são as primeiras fotos. Tá? Eu costumava falar para meus alunos que é o seguinte, que eu tenho muito orgulho de apresentar a febre aftosa com fotos de literatura e não fotos autorais. Tá? E espero nunca poder ter fotos autorais de febre aftosa. Por quê? Porque é uma doença que a gente nunca mais quer ver na vida. Tá? Mas por que a gente tem essa importância? Porque a gente tem um programa sanitário e que é importantíssimo hoje para a pecuária nacional. Né? Hoje não, sempre foi e sempre vai ser. Mesmo em casos de a gente, né, ter erradicado a doença no país, logicamente o programa de monitoramento ele vai ser necessário, tá? Dado aos países vizinhos e também todo o comércio e importância econômica que a gente tem dos bovinos. Beleza? Aqui são outras lesões também, né, no palato, também está envolvido aí na comissura labial também, ó, são lesões já evoluídas que já romperam essas vesículas. Tá? Aqui é um caso que foi observado na Nova Zelândia, gado leite lá também. Então notem, né, a formação de vesículas em toda essa parte inicial, né, comissura labial aqui também, que mostram, e aqui começa a observação de umas vesículas também, desse mesmo caso. Tá? Bem consideráveis, né, o dano que causa isso para o animal. Então por que o animal ele perde produção também? Porque o animal ele não vai conseguir ingerir alimento tendo, né, toda a cavidade bucal e língua dessa forma, né, sendo que a língua é a forma de apreensão que o bovino tem do volumoso, né, do capim, logicamente ele não vai conseguir ingerir nada, por conta do quê? De dor. Tá? Então vai comer, logicamente não vai ganhar peso, não vai produzir leite como se estivesse sadio. Tá? Aqui mostrando também dentro, nisso aqui do palato duro, você já começa a ver aqui também as vesículas, né, a formação também de outras vesículas. Então isso é algo bastante comum, são essas vesículas da cavidade bucal. Tá? Aqui já são vesículas na parte mais posterior da língua, próximas às papilas, ó, onde você tem um edema aqui nessa parte
exterior. E aqui já uma vesícula rompida também, aqui aparecimento de uma outra, que já está sendo ressecada, outra que vai ser rompida, toda apresentando aí um líquido vesicular altamente rico aí em partícula viral também. Tá? Aqui também são os outros casos, né? Então a gente viu na parte da cavidade bucal, a gente vai falar agora também do espaço das lesões podais, principalmente no espaço interdigital. Tá? Então vê uma lesão, forma uma vesícula e depois ela se rompe, como a gente vê nessa foto aqui embaixo. Tá? Aqui também tem uma outra foto, essa aqui é bem mais antiga, também de foto. Aqui são os últimos casos também que eu vou observados lá no Nova Zelândia, já, né? Isso, se não me engano, acho que o caso foi em 2016, tá bom? 2019, eu acho. A vesícula já rompida, então todo esse material ele vai para o ambiente, ele pode ser também livre ali, perdurar mais tempo no ambiente e possivelmente ter um vírus viável que possa infectar um animal susceptível. Tá? Outras fotos aqui de lesões podais, aqui a vesícula já ressecada, que ela foi quebrada, rompida, aí, ó, liberou material também, aqui causando também uma lesão maior. Então a gente tem dois sinais, né, duas características, sinais clínicos, que praticamente impede o animal de produzir. Né? Ele não vai conseguir apreender o alimento por ter uma lesão na cavidade bucal. Ao andar, em pastejo, ele vai sentir dor ao caminhar, ao pastar. Então, ele vai sentir dor durante toda a vida dele, né? Durante todos os dias aí dele. Então, ele não vai se alimentar adequadamente por dor, seja dor podal, por meio da claudicação, ele vai mancar por conta dessas lesões podais e também não vai conseguir ingerir o alimento. Tá? Em animais jovens, pessoal, isso aqui é muito importante. Aí está relacionados a causas de mortalidade por febre aftosa. Tá? Animais jovens, eles tendem a ter uma maior prevalência de miocardite relacionada ao vírus da febre aftosa. Por que isso? Porque ainda você tem o desenvolvimento corporal. Então o processo de viremia ele é alterado em bovinos jovens. Você tende a ter o vírus presente aí, principalmente na grande circulação, que vai acometer essas células. Ainda em desenvolvimento, ele vai ter receptores para o vírus de febre aftosa. Então, no coração, você vai começar a ter esse coração mais rajado, tá? Como falam na literatura, um coração mais tigrado, por conta que essas manchas mais brancas aqui são processos de necrose por meio da destruição das células miocárdicas. Tá? Então aqui tem também a foto na literatura, também, do mesmo artigo, dessa mesma foto aqui, foi feito um histopatológico, e aí viu também, tá? Perdão, mostrando aí, apresentado, né, uma necrose coagulativa nas fibras musculares, aqui que são essas pontinhas aqui, essas setas aqui, tá? Vermelhas aqui, e também infiltrado de células inflamatórias, esses pontinhos azuis aqui, você tem várias células inflamatórias que vão causando essa inflamação, a miocardite, que pode levar a insuficiência cardíaca, logicamente o animal vai a óbito, tá? Bom, vamos lá. Joia, pessoal? Bem, alguma dúvida? Outras lesões que podem acontecer, lesões em tetos, tá? Que também já são bem distribuídas relacionadas na literatura, né, são bem observadas também, que podem surgir, dependendo aí da viremia um pouco maior. Tá? Lesões observadas também oculares, também no mesentério e também no rumen, já foram observadas, e aqui também o coração, a questão do miocardite, né, esses pontos mais fáceis são usados aí pela infecção e necrose também no coração. Tá? As vesículas em bovinos, gente, ela tem, com relação às suas características macroscópicas, dá para a gente ter uma ideia do tempo de formação, tá? Então, a gente vai ter uma vesícula, ela é intacta ou recentemente rompida, ela está acionada à formação no mesmo dia, tá? Uma vesícula com úlcera, né, com bordas irregulares, superfície mais vermelha, ela está mais relacionada aí a 2 dias, tá, de formação. Já a úlcera com bordas regulares e disposição de fibrina, né, material fibrinoso ali sobre a superfície, em torno de 4 a 5 dias. E aí você já tem uma cicatrização a partir do 6º dia. Então, para vocês verem o quanto ela é também, né, rápida
a recuperação também dessas lesões, tá? Vamos lá. Em suínos, pessoal, como que são os sinais clínicos iniciais? A mesma coisa, febre, anorexia e apatia que a gente viu em bovinos, tá? E o grande diferença que, em caso que você vai observar nesses animais, em mudança de comportamento é o que? Ele não vai se locomover muito, ele vai evitar se locomover, ele vai ficar em decúbito por conta da lesão podal das vesículas que são observadas ali, né? Principalmente na coroa do casco, espaço interdigital também é muito mais comum em suínos, eles aparecem muito mais frequentemente. A joia? Então, as lesões na coroa do casco, nos talões, no espaço interdigital e também no focinho, com lesões orais, que é um pouco mais raro, tá? Uma característica mais seca, principalmente no focinho, e que pode estar associada aí com mortalidade em leitões quando apresenta uma forma clínica mais severa. Então, aqui tem algumas fotos, tá? Com o espaço de lesão, espaço interdigital também de suínos, podendo ter a perda, inclusive, do talão, tá? Descolamento, tem uma foto mais a seguir que eu vou mostrar para vocês. E aqui também lesões aí, células germinativas aqui na coroa do casco. Então você pode ter a ruptura, a perda do casco até inclusive, tá? Do suíno aí. Logicamente o animal, ele não vai, ele vai ficar em decúbito, ele não vai ingerir alimento, ele não vai produzir, tá? E aqui mostrando uma vesícula, né, formada aqui no espaço, né, no parte podal do animal, onde você tem aqui já uma vesícula rompida, aqui você já tem a formação de outra vesícula, tá? Aqui também. Tem mais uma foto que mostra o antes e o depois, ó, a vesícula formando aqui, tá? E aí o que a gente observa essa formação de todo esse parto dessa vesícula? Ele vai começar o quê? A ficar uma menos espessa, tá? E isso faz também com que você vai tendo ressecamento e consequentemente há uma ruptura dessa vesícula, né? Ela seca, rompe e aí você tem a liberação de todo esse conteúdo vesicular líquido aqui, que é grande quantidade de vírus para o ambiente também, tá? Podendo ter a perda, tá? Aqui no caso a gente também tem ó, descolamento total de um dos cascos, tá? Em decorrência aí do vírus da febre aftosa também, uma lesão podal bem grave, a formação da vesícula que ela já estourou, ó, bem seca, tá? Podendo ter a lesão. Imagina a sobrevida desse animal praticamente impede, né, de ele continuar vivo, enviar para a produção, mesmo para o bem-estar dele. Aqui são as lesões de focinho, que são mais comuns, tá? Elas são mais secas, pequenas também, são comuns, mas o principal sinal clínico em suíno é lesão podal, como mostrei anteriormente, tá? E aqui mostrando para vocês que a vesícula, ela é também, logicamente tem uma grande quantidade de líquido, tá? E dentro desse líquido tem uma grande quantidade de partículas virais, né? A ação viral que ela é muito grande, a concentração viral, e pode ser utilizada para fins de obtenção, né, de coleta de material para diagnóstico, tá bom? Bom, aqui mostrando também outras vesículas que podem ser formadas em região da língua, podendo ser pequenas, ó, aqui, como também mais profusas, tá? Mais internas. Aqui vesículas já secando, formando as úlceras, né? Na região de língua também, tá? Mas não é tão comum observado, mas sim, principalmente a lesão podal. Aqui também são outras lesões em focinho, tá? E em tetos também se observa a questão também da formação dessas vesículas, tá? Que a ruptura, ela seca, tem uma característica mais seca comparada a bovino, tá? Essas lesões são pequenas vesículas formando aqui, também no suíno, tá? Em ovinos e caprinos, qual que é a diferença, né? Já são apresentar uma infecção muito mais frequentemente de forma subclínica, ou sem sinais clínicos, ou muito pouco aparentes, tá? Porque a maior parte leva a uma apatia, uma febre e a formação de pequenas vesículas. Quando que o produtor ele vai suspeitar disso? Né? Normalmente uma apatia maior do animal, o animal não se levanta, ele fica quieto, parado, que pode também dar lesão podal. E as vesículas aparecem também em gengivas, em lábios, comissura labial e língua, tá? Apresentando também na coroa do casco o espaço interdigital, o que vai causar uma classificação mais leve comparada a suíno e bovino. Né? Se a gente for fazer um ranking de lesão podal, suíno está à frente, depois vem bovino, depois caprino e ovino. Tá bom? No caso aqui, caprino e ovino são as lesões menos aparentes com relação à febre aftosa, comparado com bovinos e suínos. Tá? Então a gente tem os animais, geralmente eles ficam mais
parados, uma dificuldade maior, né, no caso uma claudicação, eles vão mancando, tá? E aí começa a aparecer em decorrência da lesão podal, né, esse tipo de comportamento animal. O animal fica mais quieto, mais acometido, né, acometido ali. Então, por conta dessa lesão podal, que é a mesma característica das outras espécies. Tá? Pode aparecer aftas, lesões vesiculares na boca também no animal, né, na língua aqui que a gente está mostrando, tá? Em alguns pontos aqui na região mais periférica da língua, região central também. Na comissura labial também pode apresentar. Aqui já uma vesícula já rompida, né? Ela tem mais úmido também, aqui também já formando a úlcera, né? Que é uma vesícula rompida. Tá bom? Então a gente viu esses sinais clínicos. Então, com base nesses sinais clínicos, mostrando aqui para vocês, mesmo em caprino, ovino, suíno, bovino, primeiro, são muito variáveis os sinais clínicos, parecendo de um animal para o outro. Segundo, o tempo, uma infecção aguda, ela pode estar relacionada a outros padrões de diferentes doenças. Então vai variar conforme o tipo do vírus, a dose infectante que o animal entra em contato, né, a carga viral que entra no animal. A espécie animal depende da idade, da raça. Como eu falei para vocês, em bovino, você tem a questão da miocardite sendo uma principal forma de uma causa de mortalidade, tá? Em animais jovens, que também a miocardite pode ser relacionada a outras doenças. O estado imunológico do animal pode interferir em maior ou menor período de incubação, menor ou maior tempo de recuperação. Então tudo isso varia, tá? Então com isso a gente tem que incluir, e isso se baseia nos principais programas sanitários no mundo, o qual o Brasil também coloca, tem que ser, né, apresentar aí um diagnóstico para uma lista de outras doenças envolvidas para diagnóstico diferencial, pessoal. Tá? Então a gente consegue observar aí que você tem, por exemplo, a estomatite vesicular, né, a doença vesicular suína, o exantema vesicular suíno, tá? A infecção pelo vírus do Seneca vírus A. Então são doenças vesiculares quando você tem uma suspeita de febre aftosa, na verdade é confirmada de uma suspeita de doença vesicular, que aí vai colher material, né, amostra, para tentar identificar se vai ser estomatite vesicular, se vai ser doença vesicular suína, se vai ser exantema vesicular suíno e se vai ser a infecção do Seneca vírus. Essas quatro, o próprio Ministério da Agricultura ela faz isso, tá, a identificação, para saber qual que é. Identificou, deu negativo para a febre aftosa, ela vai testar também para as outras doenças vesiculares, para cada teste aí também, tá bom? Mas há outras listas de diagnósticos diferenciais, então você tem Rinderpest, BVD, né, a doença das mucosas, rinotraqueite infecciosa bovina, ou IBR, língua azul, blue tongue, né, doença hemorrágica, episódica hemorrágica, mamilite, no caso, né, a mastite, porque tem infecção em teto, você tem lesões ali causadas bacterianas, estomatite papular bovina, ectima contagioso, no caso aqui, ectima contagioso relacionada aos ovinos, tá? Febre catarral maligna e outras causas não infecciosas, como trauma também e queimaduras até, inclusive, tá? Químicas, faz um erro lá na questão da elaboração de solução do pré-dip, pós-dip, ou na sanitização mesmo de material, que depois esquece, o conteúdo que é mais corrosivo, tudo mais dentro de uma linha de ordenha, você vai logicamente traumatizar, vai causar lesões, vai causar uma queimadura nos tetos, tá? Então que pode aparecer lesões parecidas aí também com a febre aftosa, tá bom? Pessoal, só um minutinho aí que só, eu tô ficando escuro aqui. Bom, pessoal, vamos lá. Tá bom? Então você tem essas doenças clínicas aí que são indistinguíveis praticamente se a gente abordar somente sinais clínicos para estabelecer um diagnóstico, o que não é correto, tá? O diagnóstico conclusivo ele tem que ser laboratorial, logicamente dada toda uma questão de legislação, tá, no Brasil. Então você não tem encontrar laboratórios que fazem testes, por mais que sejam laboratoriais, se vai usar PCR, testes em maior tecnologia ou não, para febre aftosa. Você não vai colher material e mandar para um laboratório privado para isso. O único laboratório que se faz teste para identificação de doença vesicular em bovinos, né, nos biungulados, que está dentro do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa,
é o Laboratório Nacional, tá? Agropecuário, o antigo Lanagro, Laboratório de Defesa Sanitária Animal, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Tá? É lá que são enviadas as amostras quando se tem uma suspeita de doença vesicular, é lá que são feitos os testes laboratoriais. Então, o principal ponto seria para a colheita dessas amostras, ela pode ser o tecido, né, vesicular, ou mesmo o conteúdo da vesícula, tá? Seja ela na íntegra ou rompida recentemente, você vai ter ali a presença viral, em torno aí de 1 grama já é suficiente para ser enviado. Geralmente é utilizado outro tipo de material. Por quê? É uma dificuldade muito grande você encontrar o líquido vesicular em vesículas ainda não rompidas no animal. Por mais que você tenha uma distribuição, depende da espécie animal, tá? A principal forma de você fazer a coleta dessas mães é fazendo uma prova chamada de ProBang. O que é o ProBang? ProBang, na verdade, é a coleta de um fluido esofágico e faringeal do animal por meio dessas, fosse uma caneca atrelada aí a um cabo. Então, na borda que tem uma borda um pouco mais afilada, o que vai fazer? Ele vai jogar, né, colocar isso na cavidade bucal do animal para o animal deglutir e vai fazer um raspado da região esofágica e faringeal do animal, coletando todo aquele muco que é a região onde você tem maior presença do vírus no animal, seja no início, né, principalmente no início da infecção. Então, por isso que é muito importante, gente, o relato, né, a comunicação às autoridades, assim que vê, né, ou identificar sinais clínicos característicos de doença vesicular. Para quê? Para ter tempo. Como é uma doença aguda, o animal se recupera geralmente não, né? Pode ser que chegue, né, um técnico agropecuário, que eu digo um fiscal agropecuário, né, do Ministério da Agricultura, geralmente que vai fazer essa coleta da secretaria junto com as secretarias dos estados, e aí vai fazer, já vê a cicatrização praticamente dessas vesículas, onde você tem uma carga viral menor, tá? Mais difícil, que pode dar um resultado falso negativo, até inclusive interferir, tá bom? Então, por que é feito isso na região nasofaríngea, tá? Porque aqui que está em vermelho, a gente tem até uma cor aqui, né, de prevalência do vírus num bovino, é onde você tem uma carga viral maior no animal. Ele está aqui, ó, tá? A gente for na região 20, 19, 13 que está marcando aqui, é na região dorsal do palato mole, né, na região caudal, perdão, tá? E também aí na região nasofaringiana, tá? Na região caudal e também na parte mais rostral, nessa cavidade. Então o que faz? Essa caneca atrelada para o ProBang, ele vai entrar aqui no animal próximo ali do esôfago, né, deglutir, depois o técnico vai puxar esse material e todo esse conteúdo ele vai raspando na mucosa aqui, pegando esse fluido nasofaringeal, tá? O que é feito no laboratório, gente? O laboratório ele vai justamente pegar esse material, né, tendo a quantidade adequada ou uma quantidade reduzida, ele vai fazer uma predileção pelo teste. Se tem uma quantidade adequada, o mínimo ali de material que vai ser utilizado, né, material, ele vai tentar identificar o vírus. E isso você tem ali, né, vai fazer um teste do ELISA, tá, um ELISA competitivo, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Deu positivo, já faz a subnotificação. E se deu negativo, ele vai fazer a prova que seria confirmar, né, realmente para realmente saber se teve negativo, tá? Que é o quê? O cultivo celular, tá? Identificação do vírus. Antigamente é feito inoculação com camundongo, mas hoje também você tem outras técnicas como a ficção de complemento, você tem avaliação de efeito citopático em cultura de células, que é o mais feito, o mais utilizado, e também a RT-PCR em tempo real, tá? O que RT-PCR, né, um caso de quantificação também do vírus que está sendo utilizado, tá bom? Mas no Brasil, a maior parte, você faz o isolamento viral. Então faz a primeira passagem, segunda, terceira passagem, se observa efeito citopático, até uma terceira passagem é dado como positivo e depois faz a subnotificação. Então é feito aí o isolamento, identificação viral, por meios diferentes, né, classes aí de células, tá? BTY, BHK, IB, RS, mas principalmente a BTY, aí, células antes de infecção, então observada aí, né, em cultivos celulares, depois de infecção se observa o efeito citopático, né, de destruição das células ali epiteliais presentes nessa cultura celular. Tá? Feito isso, depois você faz o isolamento, a identificação, né, por meio da subtipificação para saber qual é o sorotipo do vírus. Então tem aí os testes para RT-PCR, né, em tempo real, ou então mesmo
ou o convencional, e podem ser utilizados aí por diferentes, né, unidades aí de diagnóstico no Brasil e também no mundo. Além disso, que eu falei para vocês, tem o ELISA, né, do 3 né, tipos aí também. Esse aqui é um ELISA competitivo para identificação do antígeno, tá? Que é um método direto, então você está coletando a amostra e você trouxe vírus na amostra, né? Então joga aí para RNA viral, para o RNA viral, identificação do antígeno, uma proteína dele, para identificar por meio do teste de ELISA, através aí de densidade óptica, ele vai dar uma certa coloração, que através da coloração faz no leitor, ele vai identificar se é positivo ou negativo, né, de acordo com a titulação aí também. Então aqui é o ELISA competitivo, são essas formas aqui de diagnóstico, ok? Bom, gente, aqui eu já entrando um pouquinho na parte de investigação de casos suspeitos, então já indo para a parte final da nossa aula de hoje, que mostra o fluxo dessa investigação. Então, no caso de casos suspeitos, tá, primeira forma, né, ela é uma notificação obrigatória, tá, então faz a notificação, produtor, o técnico, o veterinário, o que seja, tá, faz a notificação, inclusive a falta da notificação pode envolver casos, tá, de processos administrativos, tem uma série de problemas envolvidos nisso, né, nem se fala, imagine por falta de inadimplência, por uma falta de uma responsabilidade de um técnico não notificar e você ter o problema aí, tá? Então, caso suspeito de doença vesicular, é feita uma investigação, então essa investigação vai identificar se realmente se há características clínicas compatíveis com provável doença vesicular, mantém o caso aberto, é feita a investigação, coleta-se a amostra, tá? Manda para o laboratório, foi dado positivo para febre aftosa, você tem toda uma medida emergencial aí para a resolução do caso, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Não deu negativo, né? Não deu positivo para febre aftosa, foi negativo para o vírus da febre aftosa, continua a verificação para ver com outras doenças de identificação de diagnóstico diferencial, como eu falei para vocês, da estomatite vesicular, principalmente estomatite vesicular, a gente fala de bovinos, para saber identificar qual que é o motivo daquelas lesões vesiculares nos animais. Beleza? Então, partindo para o controle e profilaxia, pessoal, agora, a forma de controle e prevenção, como a gente está abordando aqui no Brasil, também é toda estabelecida por uma legislação. Essa legislação que se baseia para a elaboração, né, já na década de 80, que foi elaborado o Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa no Brasil. Tá? Então foram criadas várias instruções normativas, alguns resoluções associadas que dão as diretrizes gerais para a erradicação e a prevenção de febre aftosa. E a partir dessas instruções normativas você tem planos, seja ele para contingência para febre aftosa, né, onde vai ter toda uma parte operacional, tática aí, e realmente como que é todo o processo de declaração e gerenciamento de uma emergência zoossanitária, ou seja, tem um caso comprovado, como mostrei nessa parte aqui, ó, caso confirmado de febre aftosa, vai ser colocado em execução esse plano de contingência para febre aftosa, tá? E por outro lado a gente tem um plano estratégico, tá? No caso de prevenção para a erradicação da febre aftosa. Tem o Programa Nacional de Vigilância, então cujo objetivo aqui é observar e monitorando o plantel para a questão desse plantel ficar protegido contra o vírus da febre aftosa. Tá? Que aqui já envolve principalmente os conceitos relacionados à vacinação e à evolução do estado sanitário de cada região no Brasil ou de cada estado. Bom, então o que contém nessas diretrizes? Você tem as medidas gerais comuns para vacinação e monitoramento, que vão de acordo com esse plano estratégico, e as medidas prioritárias para zonas livres e zonas infectadas, que estão relacionadas ao plano de contingência para a febre aftosa. Esses dois documentos, pessoal, vocês encontram lá no site do Ministério da Agricultura. Terminada essa aula, a gente vai lá, eu vou tentar passar aqui para vocês, vejo aqui a página, tá? E vou deixar o link na descrição do vídeo também aqui para vocês pegarem esse material. Então a vacinação ela faz parte de um plano estratégico. Esse plano estratégico ele vem sendo alterado de acordo com a evolução, né, do estado sanitário dos diferentes estados brasileiros, que tem as suas características peculiares, né, de cada estado, com relação ao plantel de bovinos e tudo mais.
Tá? Então, logicamente, mesma estratégia que pode ser aplicada hoje aqui, por exemplo, tem o Paraná. Paraná não tem mais vacinação para febre aftosa. Por que o estado de São Paulo tem? Por que o estado de Rio de Janeiro tem? Né? Porque o Paraná entrou antes, como livre de febre aftosa sem vacinação. Minas Gerais entrou no ano passado. A última vacina foi em novembro de 2022. Esse ano não se vacinou, nem vai se vacinar mais. Por que você tem essa diferença? De acordo com cada particularidade do rebanho. Tá ok? Então a vacina, gente, que é feita, ela é uma vacina inativada, polivalente, sempre lembrando que ela tem que ter os diferentes sorotipos, né, mais relacionados à prevalência no Brasil. A gente nunca teve caso de SAT1, SAT2, SAT3 e ASEA1. Vão ser incluídos esses sorotipos na vacina? Não. Né? A gente tem que seria uma vacina trivalente A, O e C. No caso, do tipo C não ser mais detectado desde 2004, a gente tem hoje uma bivalente praticamente. Tá? Que tem aí o principal, né, característica da vacina febre aftosa é uma vacina oleosa, o adjuvante da vacina é oleosa. E isso causa uma inflamação, né, na tábua do pescoço, que já foi um grande problema para os produtores, né, que causa essa inflamação, fica aquele calombo na tábua do pescoço, é algo ruim também para o produtor, para o animal ver, mas é algo extremamente necessário essa inflamação que tem a causa pelo adjuvante, causado pelo adjuvante, que justamente essa inflamação que vai determinar a conversão da vacina, do antígeno, né, para ter todo o processo imunológico aí da vacina. Então a vacina deve ser dada no terço médio do pescoço, né, por via subcutânea. Tá? Dessa forma aqui, colocando em torno de 45 graus a agulha perpendicular, puxando a parte da pele do animal e aplicando ali. Tá? Lógico, só tomar cuidado, tem que ser bem treinado, tá? Animais ou ele no brete, devidamente contido, né? Colocando aqui, como ele também está contido, mas também colocando aqui em 45 graus a pistola de vacinação. A dose é de 2 ml para bovinos e bubalinos. E nos outros animais? Proibida, gente. A vacina para febre aftosa ela só pode ser administrada em bovinos e bubalinos. Tá? Quando que ela pode ser administrada em outros animais? De acordo com outras portarias estabelecendo ou validando a vacinação em caso de medidas emergenciais. Tá? No caso de um foco, cujo você tem rebanhos próximos ali de animais susceptíveis que precisam ser vacinados para impedir o alastramento do vírus, né? A disseminação do vírus maior ainda. Então aí é medidas de resolução, medida emergencial, que aí vai ter outro regimento, outra regulamentação. Mas normalmente é só bovino e bubalino. Bem? Então, sempre lembrando que vacinar é diferente de imunizar, a vacinação é uma etapa para começar a imunização que se deve ao quê? É um processo do animal, né? Então tem que ter um título protetor aí de anticorpos, ele dura em torno de 10 a 20 dias e depois está relacionado aí à questão de células de memória que vai proteger o animal aí, né, fazendo a vacinação aí, né, anual ou semestral conforme o calendário de vacinação ou nem faz mais a vacinação, dependendo do estado. Tá? Então aí para vacinar realmente tem que ter cuidado aí no armazenamento, né? Então a vacina ela tem que ser refrigerada, nunca congelada, tá? Refrigeração aí de 3 a 8 graus Celsius, tá? Não pode ser congelada porque você perde a validade do antígeno, a vacina ela fica praticamente aí, inviável, né? Não perde a sua eficácia, ineficiente. A administração correta da dose, na inoculação correta aí na tábua do pescoço, de forma subcutânea, por tratador, aí no caso técnico devidamente sabe, né, o que está fazendo, para justamente ter o estabelecimento de uma resposta imune adequada ao animal. Tá? Tudo obedecendo aí o plano estratégico. Então a vacinação ela é recomendada, ela precisa ser feita de acordo com a legislação vigente pelo calendário nacional aí, de acordo com cada estado também. Tá? Por que com cada estado? Porque a gente tem esse plano estratégico de 2017-2026 que visa o quê? Estabelecer um status sanitário para a febre aftosa no Brasil, onde não seja mais necessária a vacinação do plantel bovino brasileiro. Né? Logicamente a gente observa aí nas regiões, você tem aí diferentes blocos, né? A parte da região norte, estados aí da região nordeste, também divididos até em 2 blocos diferentes, outras regiões da parte mais centro-oeste, sudeste também e sul do país,
onde cada região ela vai ter um certo risco, tá? Se a gente for pegar dos riscos, pessoal, a gente pega esse dado aqui, ó, tá? Essas regiões que têm o risco 3 aqui, ó, do lado esquerdo, por que elas vão ter maior risco do que a região Nordeste? Primeiro, a gente está falando de estados como Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, que tem um plantel bovino de interesse econômico muito maior em número, tá? E também a questão do deslocamento de animais, comércio de animais, muito maior comparado à região Nordeste. Tá? Até não só toda a região Nordeste, mas a gente pega Rio de Janeiro, Espírito Santo na região Sudeste, o Amapá na região Norte, você tem um efetivo bovino muito menor comparado a isso. Tá? Então isso é um dos pontos que diminui o risco dessas regiões. O que aumenta ainda mais essa região, o risco dessa região? São também regiões de fronteira com outros países sul-americanos, que também têm um controle de febre aftosa, mas também é uma região de fronteira, alguns deles de fronteira seca, sem ter um rio, sem ter um acidente que permite, né, deslocamento de animais de lá para cá, ou então um risco sanitário muito maior. Tá? Então, com base nisso, foi feito aí todo um planejamento a fim de ir eliminando as vacinações de acordo com o estudo epidemiológico que se tem previamente para saber se os riscos ou aumentaram ou diminuíram de infecção, qualquer cobertura vacinal no estado. Então existem vários pontos que o Ministério da Agricultura ele pondera aí para poder apresentar esse plano, tá? Estratégia. Então, por exemplo, esse pessoal, os estados do bloco 1, tá? Que são aqui as zonas livres em verde, né? Eles não vacinam, incluindo Paraná, Rondônia, Acre, região sul aqui do estado do Amazonas, eles não vacinam desde 2019, desde novembro de 2019, foi a última vacinação. E não vão mais vacinar, se Deus quiser, tá? Do bloco 2, por exemplo, a gente já tem aqui regiões do bloco 2, o 3 e parte aqui da região 4, né, em cinza aqui, por exemplo, região 4, né, que estão aqui, ó, já foram autorizados, já foram próximo, né, então vai ter uma outra avaliação em abril de 2023, tá, para realmente saber se eles vão entrar num programa, se pode avançar nesse plano estratégico ou ele vai permanecer mais um tempo, tá, ou inclusive pode até voltar mais a vacinação. Então, por exemplo, a gente tem Minas Gerais aqui, ó, do bloco 4, esses aqui em vermelho, a última vacinação foi em novembro de 2022, então os estados eles não vacinam mais. Tá? Você tem o que vacina-se hoje? Você tem estado do Amazonas aqui, tá? Do bloco 2, 3, agora que vai ter, né? Roraima, Amapá, Pará, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe, continuam a vacinação agora no ano de 2023. Tá bom? Como que é feito isso, além? Você tem todo um estudo antes. Então aqui é o que regulamenta a Organização Mundial de Saúde Animal, regulamenta o quê? É feito todo um estudo epidemiológico para identificar se tem um estudo epidemiológico voltado para risco epidemiológico, para a questão de monitoramento do rebanho, identificação ou não de se teve sinal clínico parecido ou não, tá, com doença vesicular, para montar um dossiê, ó, Brasil, juntar todos esses documentos para ser avaliado por um grupo, né, para ser avaliação da comissão científica, depois faz uma sessão geral da Organização Mundial de Saúde Animal, para daí apresentar se pode ou não pode suprimir a vacinação no estado ou modificar a estratégia de vacinação. Tá? Então tudo isso você tem uma alteração. Então esse era o calendário feito até 2022, então a gente já nem vê aqui em 2022 estados, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina, o Acre, por exemplo, que já estavam fora do calendário da vacinação. E depois de 2022, em 2019 também o Paraná saiu o decreto, né, também assinado aí pela ministra da Agricultura, né, que hoje é a senadora Tereza Cristina, mostrando, né, que a vacina, inclusive a proibição da comercialização de vacina de febre aftosa no Paraná a partir de 31 de outubro, que quando o Paraná ele foi dado como zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então não se pode mais vacinar nem comercializar no estado do Paraná. Que foi publicado no Diário Oficial da União lá em 15 de outubro de 2019, quando, né, antes aí de entrar em vigor, a partir do dia 31 de outubro, a proibição da comercialização. Esse ano, em 2023, em março de 2023, o ministro Carlos Fávaro, né, ministro da Agricultura, também publicou a portaria do MAPA, né, que aí proibindo a comercialização dessa mesma situação nos estados aí também do Distrito Federal, Espírito Santo, faltou Goiás aqui também, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
Ou seja, você está evoluindo, né, nessas produções aí. Então faltou só aí também Goiás aqui incluir, que eu acabei esquecendo. E como que ficou o calendário de vacinação 2023? Esses estados aqui, tá? Então Alagoas, Amapá, Amazonas, alguns estados, o que você vai ter, tá? No caso, no Amapá, por você ter um plantel menor também de bovinos, a questão da sazonalidade, é feita uma única vacinação em todo o plantel, tá? Nos meses aí de outubro e novembro, estão sendo feitos agora. Na região do Pará, mesma coisa, tá? A região pode ser feito um, ou também, no primeiro momento, em maio, vacinado todos os bovinos e búfalos de todas as idades, e agora em novembro, no Brasil inteiro, com exceção de Roraima, tá? Vacinados os bovinos com menos de 24 meses, tá? Agora nessa etapa agora de novembro da vacinação de febre aftosa. Tá ok? Então isso é o que nós temos hoje, estratégia de vacinação contra a febre aftosa no Brasil. Você tem zonas livres de febre aftosa sem vacinação, né? O Acre, Roraima, sul do Amazonas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem a vacinação anual de todo o rebanho, que é parte ali do Pará e do Amapá. Você tem uma outra estratégia, que é a vacinação semestral dos animais de até 24 meses e anual dos animais acima de 24 meses. Você faz semestral todos os animais, né, entre os 24 meses, depois no final do ano só até 24 meses. E aqui são os estados que realizaram a última vacinação em 2022, que está faltando todo esse estudo epidemiológico na próxima reunião, que seria aí, né, com essa Organização Mundial de Saúde Animal, eles serem declarados estados livres de febre aftosa sem vacinação, juntamente com os estados aqui da região norte e também da região sul, tá? Esses estados aqui em verde. Beleza? Indo agora para o plano de contingência para febre aftosa, tá? Você tem várias medidas básicas aí para limpeza, para entrada, né, dos fiscais, né, agropecuários, dos técnicos, todo o pessoal que está trabalhando nisso para identificar uma propriedade que tem suspeita de doença vesicular, tá? Tem esse plano de contingência, não vamos atentar nisso. E aí você tem esse fluxograma de atividades, né? Então, durante ainda o sistema de investigação, você tem o sistema de vigilância passivo-ativo, que no caso está relacionado à questão da vacina, desse levantamento, desse plano estratégico, né, relacionado à vacinação. Apareceu uma suspeita de caso, se faz uma investigação clínica epidemiológica. Então os técnicos eles vão até a propriedade, vão coletar material, primeiro identificar, né, se ou não há sinal clínico compatível com a doença. Não teve sinal clínico compatível? Pronto, o processo encerra-se aqui, continua normal a produção na propriedade. Teve confirmação de suspeita por ser uma doença vesicular, formação de vesículas, doenças características de doenças vesiculares, não estou falando só de febre aftosa, tá? É mantido a interdição dessa propriedade, coletado as amostras e enviado para diagnóstico. Então aqui a propriedade ela sai ainda de um processo de investigação, né, que ainda seria uma suspeita, e já fica em estado de alerta, podendo ser confirmado ou não posteriormente. Tá? Confirmado a febre aftosa, com base nos exames laboratoriais que a gente falou anteriormente, tá? É elaborada a definição de uma estratégia. Então, se está numa propriedade onde esse animal, né, ele vai ser sem despovoamento ou com despovoamento. O que foi feito no Brasil no último caso, em 2005, 2006, quando a gente teve casos em Mato Grosso do Sul e Paraná? Tá? Foi feito com despovoamento, ou seja, abate sanitário de todos os animais metidos da propriedade, estabelecendo áreas de vigilância, áreas que seria a área de foco, área de infectada, a área também de margem de segurança, que seria as zonas tampão. Aí, a gente vai falar disso na próxima parte, na próxima aula. Tá? Então aí é que justamente é a parte mais trágica que a gente observa em caso de febre aftosa. Espero que a gente nunca mais veja isso, tá? Que seria o abate maciço dos bovinos por uma questão sanitária. Por quê? Ah, mas professor, mesmo vacinados são abatidos? Sim, se eles estiverem numa área infectada, em área de foco, todos os animais são abatidos. Por quê? Houve, mesmo em animais vacinados, se for identificada a vacina, considera-se o quê? Que todos estão sob a mesma característica de manejo, foi aplicada a mesma vacinação e essa falha vacinal que pode ter dado sinais clínicos caracterizados num animal, cujo foi a fonte da suspeita, pode estar relacionado com outros animais imunizados, tá? Que foram vacinados, melhor dizendo, não imunizados, que foram vacinados. Uma falha vacinal pode ter ocorrido e o vírus ter alastrado aí
entre a população de bovinos, tá? Então nesses mesmos animais que foram vacinados, eles são abatidos se eles estiverem pertencentes a essas zonas aí de infecção, tá? As zonas de foco ou zonas de infecção, tá bom? Feita todo esse abate, né, sanitário dos animais, depois é passado um tempo para restabelecimento, é colocado ali na propriedade animais sentinelas, suínos, tá? São colocados ali, feita a avaliação depois por meio da coleta de material de sangue para identificar se o vírus está presente nesses animais. Se tiver presente, é mantido aí por mais tantos dias. A gente vai falar isso na próxima aula com mais detalhes. Tá? Depois, se der negativo, passado 15 dias, der negativo de novo, aí você tem uma comprovação da restituição da condição sanitária. Para vocês terem uma ideia, o caso que foi iniciado lá em 2005, o Brasil só teve a sua restituição de condição sanitária de zona livre de febre aftosa com vacinação na época, no final de 2007. Tá? Foram praticamente 2 anos para estabelecer a condição sanitária brasileira, que estava evoluindo muito bem, mas decorrência desse foco de febre aftosa, aí em 2005, 2006 aconteceu esse problema. Tá? Iniciou-se aí em 2005, tá? Então só 2007 que teve essa restituição de condição sanitária, para vocês terem uma ideia do quanto isso é um problema, e imagine o problema que isso causou, tá? Para toda a faixa, questão social, econômica, um monte de frigorífico fechou, desemprego, tá? Diretos e indiretos associados à cadeia de produção bovina, tá? Não só bovino, suíno também, tá? Então é um problema muito grave, tá joia? Por fim, gente, terminando aqui, o que a gente pode estar associado também a outras ações de prevenção? Primeiro, o controle da produção, né? O controle sanitário de entrada de novos animais. Então, tem o atestado sanitário, que é uma exigência também para a emissão de guia de transporte animal, da GTA, né, para comprovação oficial dessa vacinação. Você tem todo hoje um cadastro nas secretarias de Estado, né, na Secretaria dos Estados, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Então, a Secretaria de Estado, você tem que alimentar os sistemas com a comprovação oficial da vacinação de febre aftosa, além de outras, por exemplo, brucelose, tá, para fêmeas com menos aí de 3 e 8 meses. Então, que isso vai ser necessário, são vacinas obrigatórias. Se você não tem essa comprovação vacinal, você não consegue emitir um GTA, que você vai estar transportando o animal de forma ilegal, que pode ser praticamente aí, né, nada num posto de fiscalização, ser apreendidos os animais, inclusive há multa para isso. Tá? De acordo com cada unidade federativa, você tem um valor lá de 5, acho que não a vacinação de febre aftosa, por cabeça são 5 unidades federativas. Eu acho que, se eu não me engano, no estado de São Paulo é em torno de R$ 156 por cabeça não vacinada. Tá? E depois de mais R$ 3,90 se você esquecer de comprovar a vacinação, de alimentar o sistema, no caso do GEDAF, aqui no estado de São Paulo, com a comprovação da vacina também. Tá? Então tem esses casos que então, a vacinação ela é importante, ainda é importante em alguns estados, e deve ser mantida dessa forma. Beleza?